Oi! Estamos no capítulo 6 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tema de hoje: Como encontrar a serenidade? Comigo está o Pai que me enviou. João, capítulo 8, versículo 16. Rude era viciado na sua raiva. A carga de endorfina que acompanhava uma explosão de raiva proporcionava-lhe uma sensação eufórica de poder e confiança para lidar com os seus problemas. Sempre que Rude se sentia inseguro ou ameaçado, ele tinha à mão a droga que escolhera. Desta forma, nunca tomava contato com a sua fraqueza ou insegurança, porque em qualquer circunstância a raiva o fazia sentir-se instantaneamente forte e poderoso. Rude cresceu com um pai distante e exigente. Provavelmente para compensar a ausência emocional do pai, sua mãe o protegia excessivamente. Rude sentia-se inseguro pelos dois lados. Ele não se considerava à altura das expectativas do pai, e o excesso de proteção da mãe fazia com que ele não se achasse capaz de realizar as coisas por si mesmo. Ele tinha medo de experimentar coisas novas, embora fosse muito inteligente e capaz de descobrir como fazê-las rapidamente. Rude detestava ter medo, mas sentia-se atemorizado a maior parte do tempo. O chefe de Rude insistiu que ele fosse fazer terapia, porque a sua raiva estava atrapalhando seu desempenho no trabalho. Não gostava de conversar comigo sobre o seu passado e era difícil identificar exatamente o que estava sentindo a maior parte do tempo. Aos poucos fui percebendo que ele só manifestava duas emoções, raiva e apatia. Rude vivia a maior parte do tempo quieto e insatisfeito com a vida. Era basicamente infeliz porque sentia como se estivesse vivendo abaixo do seu potencial. Às vezes, as únicas vezes em que Rude se sentia realmente vivo era quando estava zangado. Sua raiva lhe dava a capacidade de concentrar-se e sentir paixão. Por isso, a raiva se tornara um vício com que ele procurava encobrir sentimentos de insegurança que o tornavam vulneráveis e fragilizado. Essa sensação o deixava furioso de tal forma que, quando começava a dar vazão à sua raiva, era quase impossível acalmá-lo. Passado o acesso, Rude sentia-se pior por ter perdido o controle, o que o tornava ainda mais suscetível de ficar magoado e recomeçar o ciclo de raiva. Com o tempo, Rude e eu viemos entender que a sua insegurança era proveniente do fato de ele se sentir sozinho no mundo. Desde a infância, ele achara que não contava com o interesse do pai e a confiança da mãe. Nunca houve ninguém que ele pudesse se voltar em busca de uma ajuda genuína. Sem poder contar com ninguém, Rude tinha a impressão de que o peso do mundo estava sobre os seus ombros. O que parece uma tarefa grande demais para qualquer pessoa. Quem se sentiria inseguro nessa situação? Pouco a pouco, Rude começou a deixar com que eu compartilhasse parte do seu fardo emocional. À medida que passou a confiar em mim, sentiu-se menos solitário e inseguro. Os seus acessos de raiva se tornaram menos frequentes porque ele já não ficava magoado tantas vezes e não precisava se medicar com a raiva. Rude descobriu que tinha todo um leque de emoções sobre as quais podiam falar, agora que havia alguém com quem podia contar e confiar, para ajudá-lo a entender os seus sentimentos. Rude precisava de uma pessoa ao lado de quem pudesse sentir-se segurança. Quando permitiu que eu substituísse seus pais na condição, ele descobriu uma importante verdade a respeito da natureza humana. É uma verdade que Jesus ensinou. Atingimos a verdadeira serenidade quando sabemos que podemos contar com alguém que nos faz sentir seguros. Desenvolvemos a capacidade de nos acalmar ao sermos tranquilizados por aqueles que se preocupam conosco. Podem ser os outros, mas podemos ser nós mesmos quando nos fortalecemos emocionalmente. O motivo pelo qual muitas pessoas se voltam para os vícios é o fato de que nunca terem tido no passado alguém que as ajudasse a sentir seguras, desenvolvendo assim a capacidade de serenar a si mesmo. Elas usam o vício para se acalmar artificialmente ou evitar o medo. Jesus sabia como encontrar a serenidade, permanecendo ao lado de Deus.
Todos estamos em busca de segurança e só podemos encontrá-la se nos sentirmos protegidos diante dos perigos da vida. Onde, onde no universo poderíamos encontrar um lugar mais seguro do que ao lado do nosso Criador? Jesus acreditava que só então poderíamos encontrar a paz de espírito. Para ele, aqueles que encontram verdadeira serenidade nunca estão sozinhos. Princípio espiritual: as pessoas verdadeiramente serenas nunca estão sozinhas. Até mais!